Bom, agora a gente vai passar a estudar a primeira parte do livro, que se chama Bases da Projeciologia, que é a definição de projeciologia e o fenômeno projetivo, né? O fenômeno da projeção consciencial. A gente fala do histórico da projeciologia, de alguns testemunhos, né? Fala dos períodos da conscienciologia pela história, algumas relações com outras ciências, e a gente termina falando da projeção consciencial, projeção animal, vegetal, e das limitações projetivas. Então, é uma coisa rápida, a gente vai fazer aqui um vídeo rápido, objetivo, como os vídeos que eu quero fazer. Dá licença, deixa eu molhar o bico. Servidos? Olha, eu prometo que eu vou adquirir um material melhor para fazer esses vídeos, né? Que essa câmerazinha no celular simples não está nada boa, né? Você ampliar a imagem toda não fica legal. Você tem que reduzir o foco, assistir numa tela bem pequenininha, que aí fica legal. Dá para assistir, não fica legal, dá para assistir. Quero mandar aí um beijo, um abraço, né? Minhas saudações para a colega Estela. Saudações, Estela, e a sua amiga Rose. Vamos estudar a projeciologia, então. Vamos lá. Com licença. Feliz. Eu sou assim mesmo, estou muito espontâneo. Não esquenta comigo, não. Ó, definição de projeciologia. A gente já está careca de saber, né? É o estudo das projeções conscienciais. Então, vamos definir projeção consciencial, né? Que é a manifestação nossa, nós somos uma consciência, então é a nossa manifestação em outras dimensões, em outros corpos. Todos os fenômenos energéticos, objetivos e subjetivos que ocorrem junto com a projeção, ou antes, ou durante, ou após. Tudo isso é um estudo, uma pesquisa que foi colocada aqui, compilada nesse livro de quase 900 páginas, que se chama projeciologia. Então, isso é projeciologia. Todo esse estudo não é só o estudo do fenômeno, de técnicas de sair do corpo, as coisas voltadas para o fenômeno. Porque a partir do momento que você sai do corpo, você vê que tem muitas outras coisas envolvidas. Aí passa a ter uma questão moral, filosófica, mais universalista, a religiosa. Então, a proposta é uma proposta científica, de cunho científico, com metodologia científica. Então, o autor coloca aqui, definição de projeciologia. Que eu já falei, que é o estudo das projeções da saída do corpo. Mas, enquanto ciência, ele diz que é um subcampo da parapsicologia. Lá na época dos anos 80, a parapsicologia estava muito em evidência. Então, o Valdo coloca a projeciologia como sendo um campo da parapsicologia que ele captou. Na verdade, eu não vejo isso. Eu vejo que era um campo do espiritismo, né? Tem um capítulo lá no espiritismo de emancipação da alma. Então, ele pegou do espiritismo, pegou da parapsicologia, mas aí na hora de definir, lá nos anos 80, ele definiu como um subcampo da parapsicologia. Por quê? O espiritismo não é ciência, o espiritismo é religião, né? Dizem que é ciência também, mas não é, porque se você for fazer algo diferente da cartilha deles, eles não aceitam. Então, ciência não pode ter dogma. Ciência tem que ter caráter experimental e um caráter evolutivo, gradativo. Tanto que ele diz aqui, ó, a ciência muda e evolui permanentemente. E só na imaginação popular, de pessoas leigas, é que a ciência tem uma conotação de verdade absoluta, definitiva. Na realidade, para os cientistas, não existe essa verdade absoluta. A ciência está sempre se refutando, sempre se aperfeiçoando. Tanto que, lá nos anos 80, o Valdo colocou a projeciologia como subcampo da parapsicologia, a parapsicologia morreu. Então, aqui já houve uma mudança científica. Hoje, ele diz que a projeciologia é um subcampo da conscienciologia. Uma outra proposta científica que ele lançou aí, e que eu acho que ele tem a pretensão de que um dia ela seja o que a parapsicologia já foi. A parapsicologia já foi uma cadeira científica, reconhecida, credenciada. Ela foi credenciada em 1969.
Mais 10 anos depois, pela mesma instituição que a credenciou, ela foi descredenciada, em 1979. Então, a partir de lá para cá, já são mais de 20 anos, não aconteceu o novo credenciamento da parapsicologia. O Valdo diz aqui no livro que acredita que um dia a parapsicologia vai ser recredenciada, mas até agora não aconteceu. Vamos aguardar, né? E quem sabe a conscienciologia não seja uma nova parapsicologia. Então, é isso, a definição de projeciologia, que tem um caráter científico e que a ciência vai mudando. E nem sempre a ciência, quando começa, ela é certinha, ela é absoluta. Tanto que lá atrás, a gente sabe que alguns conceitos que foram formulados cientificamente incorretos e foram refutados hoje, nem por isso que estava errado lá atrás deixou de ser ciência. Se acreditava antes que o sistema solar era um sistema geocêntrico, que o Sol girava em torno da Terra. E hoje nós sabemos que isso é incorreto, que é a Terra, os planetas, que giram em torno do Sol. Nem por isso a pessoa que deduziu isso cientificamente lá na época não era um cientista, ou deixou de ser ciência. Então ele coloca aqui que a projeciologia está muito embrionária e que eu, você e todos nós podemos e devemos colaborar com as nossas experiências psíquicas individuais para que a gente possa aperfeiçoar. E no futuro, novos cientistas chegarão e poderão pegar essa base rudimentar de ciência para que ela possa ser aperfeiçoada e catalogada de maneira mais objetiva. Por quê? Por enquanto, ele coloca a ciência, a projeciologia, como uma ciência subjetiva, que o fenômeno ele é subjetivo. E é interior de cada um. Mas a partir do momento que se materializa um projetor projetado e todos veem, os fenômenos passam a ser objetivos. E a projeciologia deixa de ser um caráter subjetivo e passa a ser um caráter universal de fenômenos que dá na cara de todo mundo, que aí a ciência não vai poder negar. Passa a ser um estudo objetivo. Fala do universalismo, que a projeciologia ela não deve ser restrita a cultos religiosos. Assim, a projeciologia não deve ser monopolizada por cultos religiosos, nem cooptada por governos competidores ou rivais, seja do ponto de vista ideológico ou militar. E já tentou se fazer projeção consciencial para espionagem, espionar o inimigo, usar de sensitivos para poder adquirir informações do inimigo, bélico. Então, fala da linguagem, que toda ciência tem uma linguagem própria, dos neologismos, que isso é inevitável, você criar palavras novas para conceitos novos. Aí eu grifei aqui, linguagem. Qualquer descoberta científica se forma não moldando-se ao senso comum, mas indo além, ou de encontro a esse, de encontro ao senso comum. E a projeciologia tomou esse caminho, o Valdo deu esse caminho para ela. Um caminho científico, um caminho que não é popular, que vai de encontro ao senso comum. E é por isso que existe aí o Saulo Calderon, o Wagner Borges, eu estou começando agora a colaborar fazendo esses vídeos, para que mais pessoas tenham acesso ao estudo das projeções conscienciais, a projeciologia. Então ele defende aqui a ciência projeciologia e termina falando do papel da projeciologia. E tudo isso sugere que a projeciologia ocupará lugar importante no conjunto das ciências humanas e desempenhará oportunamente papel de expressivo relevo no campo de outras ciências, como se verá nos argumentos explicitados em diversos capítulos à frente neste livro. Alguma dúvida, então, com relação à definição de projeciologia? Então, pergunto para você aí, agora, te dou 10 segundos para responder. O que é projeciologia? É o estudo das projeções conscienciais. Acabou. Vamos passar agora ao histórico da projeciologia. O histórico da projeciologia aqui está falando aqui na pré-história
Desde o princípio da história humana registrada, um fator de persuasão resiste a todos os ceticismos, a extraordinária soma de fenômenos projetivos da consciência do homem e da mulher, e a sua repetição constante, de século para século, de país a país. Existem lendas a partir dos tempos pré-históricos, falando de homens sábios, cujas almas deixavam os seus corpos humanos e se comunicavam com os deuses. Em cada um dos grandes clássicos da cultura antiga, a projeção consciencial foi conhecida, inclusive, pelos antigos povos de Israel, Pérsia e da Índia. No Egito, a começar pelas culturas mais primitivas, os homens vêm praticando rituais a fim de sair fora do corpo. Lá no Antigo Egito, 5.000, 3.000 a.C., se prestava culto aos mortos através do Ka. O duplo, o psicossoma, ainda hoje se observa a procura ansiosa desse mesmo objetivo nas danças dos derviches, na gira da Umbanda, além de inúmeras outras práticas religiosas esoteristas ou anímico-mediúnicas. Agora, eu, como umbandista, tenho que contestar aqui o Valdo. Nas gírias de Umbanda, a gente não procura ser projetado, Valdo. Vá fazer uma gira de Umbanda para você ver qual é o objetivo do nosso trabalho. Ok, retificado. Aí ele fala dos rituais, que existiam muitos rituais de uma forma geral, desde a Índia, no Tibete, que era uma coisa muito iniciática, fechada. Os escritores, os filósofos, os religiosos, os estadistas de muitos países do mundo antigo também se referiram à experiência da projeção consciencial lúcida. Entre eles, Buda, Heródoto, Platão. Platão relata a história de o armênio, um soldado que foi tido como morto em combate. E aí ele voltou. Ele voltou depois de muitas horas de que deixa eu ver, levar um pouco para casa. Ao fim de 10 dias, quando recolhiam os mortos, já putrefatos no campo de batalha, retiraram o soldado aparentemente em bom estado, e levaram o corpo para casa, a fim de lhe dar sepultura. Quando o 12º dia, sobre a pira, iam botar fogo nele, que é o nome do soldado, voltou à vida e narrou tudo o que ele vira no além. Depois que saíra do corpo humano, sua consciência se encontrara com muitas outras, em boas e más condições, conforme a narrativa detalhada. Ao fim, não sabia por que caminho, nem de que maneira alcançara o corpo humano, mas erguendo as pálpebras, de súbito viu que já era manhã e que ele jazia na pira. Quer dizer, ele teve toda uma experiência fora do corpo que ele relata, que ele viu outras consciências em bom estado, em mau estado, e se viu acordado ali, depois de 12 dias, iam colocar fogo no corpo dele. Aqui na Bíblia fala também de Paulo de Tarso, que foi ao terceiro céu, fala de Caio Suetônio, Tranquilo, Plínio, o moço, Arisdeu. Então a história está recheada de manifestações projecionológicas. Tem aqui um relato todo em grego, aqui um original, e depois a tradução aqui de uma personalidade que muda completamente o estilo de vida, depois de uma projeção consciencial, de uma experiência de quase morte, que bate a cabeça, a pessoa bate a cabeça aqui, Arisdeu, o nome dele. Arisdeu. Então vamos passar para os períodos da projeciologia. Por quê? O fenômeno ele é o mesmo. O fenômeno projecionológico ele permanece da mesma forma, desde a antiguidade até os dias de hoje. Existe uma mecânica projetiva que não muda. A única coisa que muda são as experiências individuais. A partir do momento que o projetor se afasta do corpo, esse perímetro de 4 metros se forma uma bolha. Quando ele se afasta dessa esfera, as experiências mudam a partir daí. Mas enquanto ele está dentro desse perímetro, próximo ao corpo, o fenômeno ele é praticamente o mesmo para todas as pessoas. Existem algumas variações que sempre se repetem. Essas variações elas se repetem também, né? Que são as oscilações do psicossoma, a atividade do cordão de prata, né? E vários fenômenos que ocorrem dentro dessa faixa.
Então, o período antigo, período da projeciologia, como o Valdo classifica aqui como período antigo, ele vai desde lá do período pré-histórico, né, e termina no século XIV. Abrange as projeções conscienciais lúcidas, espontâneas e provocadas, registradas na mitologia das sociedades primitivas, permanecendo ainda no folclore de muitas nações, até as múltiplas iniciações em templos diversos, desde as religiões tribais de todas as civilizações terrestres. Então existem registros de projeções na Idade Antiga. As iniciações, as perseguições, as pessoas que faziam projeção consciencial eram taxadas como bruxos e uma série de outras coisas. O segundo período é o período esotérico, ou pré-científico, que vai desde o século XV até o século XIX. Nesse período, como se sabe, é tudo o que exige para ser compreendido uma iniciação limitada a um reduzido círculo de pessoas. Esotérico é um círculo fechado para pessoas. Círculo restrito de pessoas. Diz aqui que é a definição de esotérico, né? Nesta fase, a projeção consciencial lúcida foi caracterizada pelo aspecto prejudicial de forte sonegação de informações adequadas a seu respeito perante o público em geral. Presa à ignorância sobre as condutas eficazes para a produção do fenômeno projetivo voluntariamente, foi encoberta, sempre sob espessa cortina de fumaça, sendo mantida como instrumento de dominação política através do fascínio místico das massas